CS, Free Fire, pois é. Geralmente a gente é atraído por essa coisa de violência, né? Essa coisa de guerra, esse negócio todo, ele fica no nosso imaginário, assim. Você vê, a história ela é gigante, a gente estuda um monte de coisa, mas quando você vai na livraria ou vai procurar no YouTube coisas sobre história, você vai ver um monte de Hitler e Segunda Guerra. A galera adora essas coisas. É porque gosta de violência mesmo. Nós, seres humanos, temos um apreço pela violência, o que é uma pena, mas é meio inevitável. Queridinhos, enquanto a gente espera a galera entrar, eu vou testando os canais aí, vou testar a apresentação, vocês me avisem se tiver com algum problema aí na hora de ver o slide e tudo mais, aquele esquema de sempre, beleza? Meu pai está pensando em servir o exército. É muito bom, Thiago, é um emprego muito bom. Assim, não é um emprego fácil, mas é um emprego bom, cara. Legal. E se você for bom e estudar bastante lá, eles têm um plano de carreira bem interessante. Pode fazer curso de cabo, curso de sargento, é muito massa. Ah, eu tinha que conseguir fazer essa apresentação funcionar. Pera lá. Aeronáutica, muito bom. Quando eu era mais novo, diziam que a aeronáutica não deixava você entrar se você tivesse problema visual, tipo miopia, coisa assim. Eu não sei direito como é que é. Marinha, provavelmente você vai ter que viajar, né? Vai ter que ir aí acho que pro Rio de Janeiro, servir nesses estados aí que tem acesso ao mar, né? Aqui em Brasília eu sei que tem muita presença do exército. Professor, desculpa interromper. Diga, Eu passei pode falar. passei 2 semanas sem poder fazer as atividades no Google Classroom e também sem poder Aham. participar das aulas online. Aí o Sim. senhor aceita se eu fazer todas as atividades hoje mesmo? Então, cara, a princípio eu já lancei as notas do bimestre, né, que era para fechar no dia 5. Já está tudo lá de acordo com as atividades que você fez. Porém, entretanto, todavia, a direção da escola falou que a gente ainda vai poder editar essas notas aí por alguns dias. Então, aproveita para tirar esse atraso, já vai fazendo tudo que tiver faltando aí, beleza? Porque pode ser que ainda dê tempo. Me avisa, comenta lá no Google Classroom depois que você tiver feito, coloca um comentário lá para mim ou alguma coisa assim, dizendo lá, ó, oh, professor, acabei. Que aí, se der tempo, eu consigo somar essa notinha para você. De boas? Ok, valeu. Falou. Alan Richard, já acho que fiz todas as atividades. Eu É, até Alan, tá bom. Professor. Oi? Quem está falando? Aonde a gente vai ver as notas Aonde a gente vai do ver as bimestre notas? que a gente fez? Pois é, a escola deve dar um jeito de entregar os boletins para vocês, porque é o mesmo esquema que era quando era presencial. Ela não ia educar naquele sisteminha de nota e frequência e tal, né, que a gente já usava antes. Então eu imagino que a escola vai imprimir esses boletins e entregar para vocês. No Google Classroom, a princípio, eu não vou colocar nota, justamente para vocês não ficarem aí preocupados e tal, beleza? De qualquer forma, podem ficar tranquilos, porque a avaliação está sendo feita subjetiva esse ano por causa da pandemia e tudo mais, não está rolando prova e tudo, né? Então, fica tranquilo, faz as atividades aqui no Google Classroom de boa, que é isso que a gente está avaliando. Professor, Oi. deixa eu perguntar. É importante copiar os slides que o senhor passa no caderno? Tipo, tudo? Bom, tem duas formas de responder isso daí. A primeira forma é importante para mim a nota? E aí eu vou te responder, não. Para sua nota, o seu caderno só vai servir como nota extra lá quando a pandemia acabar. Beleza? Então, para a nota, não é importante. A segunda forma de responder a pergunta é, professor, é importante para eu aprender? Aí, sim. O seu cérebro aprende muito mais quando você escreve. Então, eu sempre falo, olha, pega o caderno, anota e tudo mais, porque eu me preocupo com o seu aprendizado. Eu quero que você aprenda tudo isso que eu estou falando, ao invés de só assistir a aula e esquecer agora de noite. Entendeu como é que é? Entendi, obrigada. Por nada. Deixa eu ver o chat que tá rolando. Professor, vai passar uma prova relacionada ao seu conteúdo, sei lá? Bom, Alan, depois que a pandemia voltar, a gente deve voltar aí a fazer provas, trabalhos e aquela coisa toda. Eu sei que por enquanto continuar o corona aí do jeito que tá, o que vai ser avaliado é atividades, beleza? Senhores, nós temos 25 alunos presentes. Eu vou começar logo a apresentar o conteúdo, de boas. Já tem atividade para vocês lá no Google Classroom de hoje, com a data de hoje. Então, acabando a aula aqui, você já acessa lá. Naquele mesmo esquema, são só 3 questõezinhas rápidas, responde ali rapidinho e devolve, de boinha. Que essa atividade de hoje, eu acredito que já entre para o conteúdo, para a nota do segundo bimestre. Beleza? Ok, então só começando uma revisão rápida do que a gente estudou na segunda-feira, na nossa última aula ao vivo,
A gente estava estudando sobre a Rússia Imperial. E eu falei para vocês que o Império Russo, ele era um dos mais antigos do mundo, ele existia desde a Idade Média, foi fundada lá no século XVII, 1630 e pouco, se eu não me engano. E eu falei para vocês que a dinastia mais importante, né, que a dinastia é a família, né? A família governante da Rússia, ao longo da história, era mais ou menos a mesma, que era a família dos Romanov. Às vezes entrava um primo distante na linha de sucessão, ou algumas coisas assim, mas, de um modo geral, os Romanov governavam a Rússia. E eu falei para vocês que os Romanov, eles eram herdeiros de expansões imperiais muito grandes que aconteceram na Idade Média, como o de Gengis Khan. Vocês já devem ter ouvido falar do Gengis Khan. Ele era um bárbaro lá da Mongólia, conquistou boa parte do mundo. E aí, quando você olha no mapa mundi, você vê o tamanhão da Rússia. Essas conquistas imperiais, elas permanecem até hoje. O país, ele é até hoje o maior país do mundo, porque ele era um império muito expansivo, ele crescia muito, beleza? Ao longo dos séculos, então, eu fui explicando para vocês, o maior inimigo desse Império Russo era o Império da Turquia, os turco-otomanos. E, claro, os turco-otomanos participaram da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, e aí a Rússia lutou também contra esses caras. Então, sempre que eles tinham a chance, eles lutavam contra os turcos, né, contra os árabes, contra os muçulmanos. Rússia e Turquia sempre tiveram essa disputa aí. E é legal você observar que mesmo hoje, em 2020, a Igreja Ortodoxa Russa acredita que a capital da fé, igual os católicos têm em Roma, né? Sabe que os católicos têm o Vaticano lá em Roma, com o Papa e aquela coisa toda. A Igreja da Rússia, a cidade sagrada delas, a capital da fé deles, é Alexandria, ou uma cidade chamada Bizâncio, no Império Bizantino. E essa capital, essa cidade, hoje ela é capital da Turquia, ela se chama Ankara. E aí é muito legal, porque está em mãos turcas, mas mesmo lá na capital desse país muçulmano, que é a Turquia, existe até hoje a principal igreja ortodoxa, que é a igreja russa, né, que é a igreja de Hagia Sophia. Se você colocar no YouTube, é uma igreja, no Google aí, é uma igreja linda e tal, é uma obra arquitetônica da Idade Média que existe até hoje. É um prédio que tem mais de 1000 anos de idade aí e tal. E aí os russos até hoje têm essa coisa com os turcos, que ele fala, ó, vocês tinham que devolver a nossa igreja, a nossa cidade e tal. E os turcos falam, não, isso aqui é nosso. Tá entendendo? Então é uma briga que nunca acabou. E eu falei para vocês assim, o Império Russo, ele acabou quando o Czar Nicolau deu umas pisadas de bola. Tinha um cara que ele era meio novinho, eu até coloquei uma foto para eles lá na aula anterior, você pode ir no Google Classroom e dar uma olhada no vídeo da aula anterior. Ele era meio novo, tinha 20 e poucos anos, era meio cabaço, assim, não sabia fazer as coisas, né, meio noob. E aí deu umas pisadas de bola. Uma dessas pisadas de bola, eu falei para vocês, foi o Domingo Sangrento. Quando um grupo de socialistas, eles estavam fazendo uma manifestação lá, levantando as bandeiras, fazendo uma greve. O Nicolau não sabia o que era aquilo, nunca tinha visto uma greve na vida, porque o Império Russo ele era muito atrasado, era muito feudal. E aí, sem saber como reagir, ele mandou os guardas metralharem a galera. Chamou o exército e falou, ó, atiram todo mundo aí, pá, ficou conhecido como Domingo Sangrento. E esse Domingo Sangrento deixou a galera tão brava que eles começaram a organizar uma forma que acabou dando certo de derrubar o czar Nicolau II. E é isso que a gente vai estudar hoje. Isso foi conhecido como a Revolução de 1917, que deu origem à Rússia comunista. Beleza? Eu vi que alguns de vocês aí têm a foto de perfil, a bandeira comunista e tudo mais. Como eu vivo dizendo para vocês, nas nossas aulas de história, vocês têm total liberdade de opinião, você pode acreditar em uma ou outra coisa, você pode ser conservador ou socialista, eu não me importo. Eu acredito plenamente na liberdade de cada um acreditar naquilo que ele quiser. Belezinha? Por que eu deixo vocês acreditarem no que vocês quiserem, seguirem a ideologia que vocês quiserem, ou nenhuma ideologia, porque tem gente que não liga para essa parada, né? Por que eu dou essa liberdade? Porque eu não abro mão dessa minha liberdade. Sempre que eu estou dando aula, eu falo, olha, vai ter um pouco de opinião minha, porque a gente não consegue ensinar uma coisa sem dar opinião, né? Então, vocês têm que ser livres para ter a opinião de vocês, da mesma forma que eu sou livre para ter a minha opinião. Então, muito do conteúdo de hoje vai estar relacionado à minha opinião, beleza? Ninguém aqui é comunista, mas todo mundo curte o meme. Muito bem, o meme é ótimo, né? Eu curto muito os comunistas lá no World of Tanks, é um jogo que eu jogo e os tanques os tanques soviéticos lá são muito overpowered, é muito bom. Enfim, politicamente falando, né, na vida real, no mundo real e tal, eu sou anticomunista até o tutano do osso. Vocês vão reparar isso na aula de hoje, beleza? Mas eu vou sempre falar o que é opinião e o que é conteúdo. Eu nunca vou cobrar minha opinião na prova, beleza? A sua opinião é sua. Tranquilinho? Então vamos começar. Primeiro de tudo, quem eram os caras que no Domingo Sangrento levaram tiros? Quem eram esses comunistas russos? Eles se organizavam em basicamente dois partidos diferentes, que estão aí na apresentação de vocês. Eles eram os bolcheviques
e os mencheviques. Em russo, bolchevique significa a maioria e menchevique a minoria. Quer dizer, então, que os bolcheviques eram mais numerosos, eles tinham mais pessoas nesse partido, beleza? E o que cada um deles acreditava? Bom, os bolcheviques, eles eram um partido mais radical, igual está escrito aí, e eles acreditavam que a mudança tinha que ser da noite para o dia. Eles falavam, mano, a gente tem que derrubar esse imperador o mais rápido possível, acabar logo com essa história velha aí de império, porque isso é coisa da Idade Média, e modernizar o nosso país. Vamos promover como é que eu vou dizer, uma república, um país que seja democrático, onde a gente vai eleger um presidente, nada de império mais, e que seja igualitário, ou seja, onde os mais pobres tenham alguma ajuda. Eu falei para vocês na aula passada que na Rússia tinha muita desigualdade, os ricos eram ricos demais e os pobres morriam de fome. Então os bolcheviques, eles falavam, a gente tem que resolver isso agora. A gente tem que botar esses ricos safados para pagar pelos mais pobres aqui, para ajudar os mais pobres a viverem, a não morrerem de fome. Tem que ser rápido, tem que ser violento, porque não basta tirar o dinheiro do rico. O rico é rico porque ele é esperto, ele tira o dinheiro do pobre. A gente tem que matar o rico. Vocês estão percebendo, então, que os bolcheviques, eles são radicais, eles são extremistas, beleza? Geralmente, quando a gente fala hoje de comunismo e socialismo, a gente fala que o comunismo ele é mais radical, beleza? Então, o bolchevique você pode chamar de comunista, e o menchevique você pode chamar de socialista. O que é o socialismo, então? Basicamente, eles eram os caras mais liberais, que diziam o seguinte, não, vamos mudar devagarinho, gradualmente. A gente primeiro deixa o capitalismo rolar solto aqui, o nosso país vai enriquecer, a gente vai distribuindo essa riqueza devagarinho, e aí, com o passar do tempo, quando a gente nem perceber, a Rússia vai ser comunista, só que sem uma revolução, a gente vai fazendo esse processo gradual. O que você tem que entender sobre comunismo e socialismo, e que vai cair nas provas, em todas as provas de história que você fizer sobre esse assunto, é o seguinte, ambos querem a mesma coisa. O comunista e o socialista, eles querem a mesma coisa. A única diferença entre eles é que o comunista quer a revolução hoje, e o socialista não se importa de esperar um pouco. Ele fala, ó, pode ir devagarinho, que lá no futuro a gente vai virar comunista com o tempo. O Thiago está perguntando aí, professor, o senhor vai mandar pelo PDF? Vou sim. Assim que eu acabar essa aula, eu vou postar lá no Classroom esse PDF e a gravação também, então você pode assistir de novo. Beleza? Ok. Então, se você entendeu qual a diferença de bolchevique e menchevique, você deve ter percebido que essa galera existe até hoje no mundo todo. No Brasil, nós temos um partido comunista, aliás, um não, nós temos dois, o PCB e o PCdoB, que são pessoas que defendem a revolução comunista hoje. Se o Brasil pudesse virar comunista hoje, esses caras iam ajudar, eles iam querer isso. E, ao mesmo tempo, nós temos no Brasil hoje também, 2020, partidos, pessoas lá no mundo real, pessoas que realmente acreditam num socialismo, ou seja, caminhar devagarinho por meios econômicos lentos, graduais, rumo a um comunismo lá no futuro. Belezinha? E o que é o comunismo? O que é a ideologia comunista? A gente estudou mais ou menos isso, mas basicamente é aquela ideia de igualdade. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre comunismo na teoria. Mas primeiro eu queria falar com vocês sobre o Exército Vermelho. O que carambas é o Exército Vermelho? Eu falei para vocês sobre a Guerra Civil, lá na Rússia, quando comunistas e os defensores do imperador, os nacionalistas, guerrearam entre si. A Guerra Civil Russa ela foi tão importante que a Rússia acabou saindo da Primeira Guerra Mundial. Eles falaram, olha, resolver essa parada que está acontecendo aqui dentro é mais importante do que vencer a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Uniforme de sangue dos inimigos. Pois é, Thiago, os caras eram brutos mesmo. Inclusive, quando o Exército Vermelho conquistou a Alemanha, a gente vai estudar na Segunda Guerra Mundial, quando eles entraram em Berlim, o episódio ficou conhecido como o Estupro de Berlim. É uma coisa bem sinistra, assim, os caras eram mal mesmo, o Exército Vermelho. E uma parada legal quando a gente fala do Exército Vermelho é o seguinte, vocês estão vendo aí na foto que tem duas mulheres armadas com uniforme, não é isso? Essas mulheres russas, a Rússia, ela dizia o seguinte, olha, o comunismo ele é igualitário, a gente não defende que ninguém é melhor do que ninguém, todo mundo é igual. Isso inclui as mulheres. Mulher é igual a homem, não tem nenhuma diferença. Então, se o homem vai virar soldado, irmãozinho, a mulher também vai. Tá entendendo como é que é? É igualdade para todo mundo. E aí, depois de resolvida lá a Guerra Civil, o Exército Vermelho, que era contra o imperador, né, ele acabou sendo muito numeroso, acabou vencendo a guerra Civil Russa, e essas mulheres, elas lutaram, tanto na Guerra Civil, quanto na Segunda Guerra Mundial, lutando contra o Hitler. Contra o Hitler, essas mulheres eram conhecidas como as bruxas da noite, porque elas voavam em aviões feitos basicamente de madeira, que eram planadores e tal, eram muito silenciosos,
E aí, quando os alemães menos esperavam, tinha gente caindo de paraquedas e metralhando eles por trás. Essas mulheres russas do Exército Vermelho, elas eram sinistras. Tem vários documentários que vocês podem assistir sobre isso, mas elas eram agressivas, elas eram treinadas justamente para ser subestimadas. Um alemão, no meio da guerra, lá olhava uma mulher de uniforme, ele ficava meio assim, falava, pô, vou atirar numa mulher. E a mulher não estava nem aí, ele ia lá e metralhava o cara. Então, o Exército Vermelho, ele usava isso a favor. Gostei dessas mulheres. Pois é, Cauane, a história da Rússia, ela tem muito disso, né? Igualdade é igualdade para todo mundo, então vamos incluir mulher, vamos incluir velho, vamos incluir a galera que está a fim de lutar pela Rússia para participar. Minha avó, Tiagão falando aí, véia brava, né? Pois é. Então, vocês estão vendo na foto aí, uma soldado do Exército Vermelho, e isso era uma visão bastante comum durante as guerras que a Rússia participou depois de se tornar comunista. Belezinha? Até hoje, inclusive está escrito aí, Exército Vermelho é como se chama o Exército Russo. Beleza? Então, legal, a Rússia não era machista, mas era racista. Pois é, cara, racismo e machismo é uma coisa meio difícil de estudar hoje em dia, porque são coisas meio polêmicas. A galera se sente muito ofendida por essas coisas e tal, entra muito, muito fácil na cabeça das pessoas. Mas o que você tem que entender quando estuda isso, mulheres de hoje em dia, meu marido me bateu agora. Pois é. Então, Kelvin, aí, quando a gente estuda isso hoje em dia, você tem que ter em mente o seguinte, a gente não pode ser anacrônico quando estuda a história. Por exemplo, quando eu vou falar lá do Brasil de 500 anos atrás, do Brasil colônia, né? Eu não posso falar, olha, o português era um desgraçado porque ele tinha escravos e ele era mau. Hoje em dia, a gente considera isso errado. Então, hoje em dia, você pode sim ter a opinião de que o cara era mau porque ele tinha escravos. Mas quando estudar história, cientificamente falando, você tem que ter em mente que era um outro tempo. Então, para julgar esse tempo, você teria que ter uma cabeça desse tempo. Tá entendendo como é que é? Imagina você, por exemplo, só para te dar um exemplo. Imagina o seu bisavô, se você tiver algum bisavô vivo, quem tiver bisavô aí, imagina o seu bisavô tentando entender, quando você explica para ele, que você manda nude para o seu namorado pelo Facebook, ou pelo Facebook não, né? Pelo WhatsApp. Ele vai falar, meu Deus, mas isso é uma indecência e tudo mais, porque é um anacronismo. Uma coisa que hoje em dia é comum as pessoas fazerem, há 50 anos atrás não era normal. Então o tempo, ele muda. O que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Tá entendendo como é que é? Então a gente estuda a história desse jeito. A gente fala assim, poxa, o exército russo não era machista, mas era racista? Pois é. Pelo que a gente entende hoje em dia, eles realmente não gostavam de judeus, eles não gostavam de negros e tudo mais, né? Tinha esse racismo aí, apesar de incluir as mulheres. Só que a Rússia de 100 anos atrás era composta por pessoas com cabeça de 100 anos atrás. Belezinha? Tem que ter sempre isso em mente para a gente não julgar um cara do passado com o julgamento do presente. Isso aí é anacronismo e não é história. Belezinha? Então, até hoje, Exército Vermelho é como se chama o Exército Russo. Tranquilo? Quando os russos vão lá participar de alguma campanha no Oriente Médio, alguma coisa aí e tal, eles se chamam ainda de o Exército Vermelho. E é interessante isso porque, teoricamente, a Rússia não é mais comunista, mas ainda é o Exército Vermelho. Virou uma tradição tão forte no país que eles ainda usam, inclusive, o mesmo uniforme, dependendo da ocasião. Se você vê desfiles lá e tal, eles vão estar vestidos igualzinho esses caras da época da guerra aí, na fotografia que está aparecendo para vocês. Beleza? E para a aluna que disse, acho que foi a Maria Eduarda, que disse aí que o está lindo, né? Tem uma fotozinha do Stalin aí, na frente do Exército Vermelho. A gente vai ouvir falar bastante do Stalin quando foi estudar a Segunda Guerra Mundial, porque ele governou a Rússia por muito tempo. Basicamente foi ele que construiu a ideologia comunista, vamos dizer assim, foi o pensador, o governante mais importante do período comunista da Rússia. Então coloquei uma foto dele aí na frente do Exército Vermelho, porque essa foi uma das criações dele, beleza? O Stalin, ele participou lá do Exército Vermelho, ele lutou no Exército Vermelho, ele era militar, e ele governou a Rússia por muito tempo depois. Beleza. Então, passado o tempo lá da Guerra Civil, o Exército Vermelho e o Exército Branco, que a gente estudou, o Exército Branco defendendo o Imperador e o Exército Vermelho querendo derrubar o Imperador. O Exército Vermelho acabou combatendo esses nacionalistas e venceu. Eles acabaram lá matando muitos nacionalistas, diminuíram muito os números deles, e no meio da Guerra Civil conseguiram capturar o Imperador, o Nicolau II e a família dele. O Imperador já não governava, ele já estava se escondendo, fugindo para não ser morto e tudo mais, e a Rússia já estava oficialmente sem um governo, vamos dizer assim. E aí eles pegaram a família toda do imperador e levaram para o meio da Sibéria. A Sibéria é uma região da Rússia que é muito longe. Se fosse comparar com o Brasil, é como se eles levassem ele para o Amazonas. Um lugar que é meio remoto, assim, meio longe de tudo, né? E aí a Sibéria, lá na Rússia, tem uma cidade chamada Ekaterimburgo, que é a cidade de Catarina. Daí esse nome aí, Ekaterimburgo.
Na cidade de Catarina, que é uma cidade do interior, lá pertinho do Polo Norte, tudo gelado, tudo distante, onde os apoiadores do imperador não poderiam ir lá defender ele, os comunistas prenderam o cara numa casa. O imperador Nicolau II tinha 5 filhos, 4 meninas e o Alexei, que era um menino, o filhinho mais novo de 14 anos. E aí eles foram levados lá para Ekaterimburgo, foram presos numa casa, e os comunistas ficaram pensando, o que a gente vai fazer com esse cara? A gente não pode deixar ele solto, porque ele pode arrumar os apoiadores dele e voltar para o governo. Aí algum comunista dizia, então vamos matar esse cara, ele não pode virar presidente de novo, não pode virar imperador de novo. Mas a Igreja Ortodoxa Russa dizia o seguinte, olha, Nicolau II, ele é um santo. Os imperadores, todos os Romanov, eles eram considerados santos. Tem mais alguma aula depois dessa? Não sei, Jéssica. Pergunta para algum colega aí, se algum colega puder responder para a Jéssica aí. Eu não sei se essa é a última aula de hoje. Então, a igreja dizia, e a própria religiosidade das pessoas dizia, a gente não pode matar uma pessoa, um Romanov. Os Romanov, eles vieram de Deus para governar a Rússia. É uma coisa meio sagrada, a gente não pode matar esse cara. E aí eles ficaram presos lá por um tempo. Até que a igreja, ela defendia muito o imperador. Né? A igreja ortodoxa russa, ela dizia lá que a origem dessa família era meio mítica, eles eram heróis do passado, que fundaram a Rússia, aquela coisa toda e tal. E aí, com medo de que essas origens míticas deixassem as pessoas ainda mais apaixonadas pelo imperador, falavam, as pessoas daqui a pouco vão querer defender esse santo, que esse santo governava o país e tal. Então, daqui a pouco o povo vai querer defender o cara, então a gente tem que matar ele logo. Pegaram, então, um esquadrão de fuzilamento lá no porão dessa casa, em Ekaterimburgo, onde eles estavam, e esses cinco filhos aí, junto com a esposa, a Alexandra, e o imperador Nicolau II, foram todos eles fuzilados, em 17 de julho de 1918. Beleza? A igreja ficou inconformada com isso. Mandaram construir, no lugar dessa casa, lá em Ekaterimburgo, até hoje, existe uma igreja chamada Igreja do Sangue, e a Igreja Ortodoxa Russa diz que, por causa disso, por ter matado o imperador, todos os problemas que a Rússia teve depois são castigo de Deus. A igreja dizia, olha, a Rússia passou por períodos de fome, a igreja dizia, isso aí é punição de Deus. A Rússia ficou pobre durante um tempo lá, e a igreja dizia, isso aí é punição de Deus, porque a gente matou o santo. Tá entendendo como é que é? Então, se você analisar isso de uma forma mais científica, fala, metralharam os caras, tudo e tal. É bem horrível, porque metralharam crianças. Você vê uma foto do Alexei aí, é um garotinho de 14 anos. Levou tiro na cabeça, no corpo todo. Beleza? E por um lado religioso, também as pessoas acreditavam que tinham cometido um pecado, né? Falando, cara, a gente não só matou uma criança, mas era uma criança herdeira de um santo, de uma família sagrada, uma coisa, né? Os fundadores da Rússia e tal. Então o comunismo, ele precisava lidar com isso. Ele falava, cara, se as pessoas continuarem chorando por causa do imperador, isso não vai dar certo. A gente precisa tirar essa culpa da cabeça das pessoas, porque senão a gente nunca vai conseguir governar elas, porque fomos nós que matamos esse cara. Imagina você matar o pai de alguém, uma pessoa muito querida de alguém, e depois dizer, fulano, agora vem aqui que eu vou cuidar de você. Essa pessoa vai te odiar, cara. Essa galera não vai querer ser governado por você. Tá entendendo? As pessoas não tinham misericórdia naquela época? Pois é, Tiago, parece que não. O século XX foi um século muito violento. Além dessas coisas horríveis que a gente está estudando na Revolução Russa, teve toda a Segunda Guerra Mundial que era horrível, teve a Primeira Guerra Mundial que a gente já estudou que também era horrível. Parece que durante esse tempo as pessoas perderam um pouco do senso de misericórdia mesmo. Beleza? O século XX ele foi o mais violento de toda a história humana. Beleza? Sangue frio, né? Pois é. Então o que acontece é que essa galera foi executada, foi morta, e os comunistas precisavam dar um jeito agora de fazer o povo russo ser governado por eles, os assassinos. Como fazer isso? Bom, os comunistas promoveram então uma revolução cultural. Eles disseram, a gente não pode mudar só a política da Rússia, a gente vai ter que mudar também a cultura da Rússia, porque senão a gente não vai conseguir governar a Rússia, nós somos os assassinos dos santos. Entenderam como é que é? Então, para diminuir esse sentimento de pecado, o comunismo, principalmente liderado pelo Stalin e pelo Lenin, Vladimir Lenin, eles começaram uma revolução cultural. Essa religiosidade da Rússia ela foi abolida. Por muitos anos a Rússia foi considerada um país ateu. Eles demoliram muitas igrejas, caçaram os padres, expulsaram eles do país. Era proibido você ser religioso na Rússia comunista. E é interessante que esse ateísmo, essa postura de ateu, ela é muito adotada pelos comunistas até hoje. Se você observar os discursos políticos dos partidos de esquerda hoje em dia,
geralmente eles não se dão bem com religião. Você sempre vai ver pautas defendendo coisas populares como homossexualidade, essa coisa de aceitar, né, aceitar o diferente e tudo mais, sendo que a igreja geralmente é mais tradicional, ela vai dizer, não, algumas coisas elas são pecado e tudo mais. Então essa galera que é herdeira do comunismo, os socialistas, os comunistas e tal, essa galera que existe até hoje, quem segue essa ideologia, costuma ir meio que na contramão daquilo que a igreja mais tradicional ensina, beleza? Porque o comunismo originalmente ele teve que ser ateu para conseguir governar a Rússia, beleza? Então quando você se perguntar aí, poxa, por que que esses comunas são tudo pró-gay, pró movimento social, pró essas coisas aí que mudam muito rápido a sociedade? Geralmente eles são antirreligiosos, beleza? Porque é uma herança que vem desde a ideologia russa lá do século XX. Tranquilo? Então, as referências culturais e arquitetônicas da época do Império, elas começaram a ser combatidas. Eu coloquei duas fotos para você. Todo comunista é ateu? Alan Richard perguntou. Não. Inclusive, Alan, tem um padre católico que ele é comunista, o Leonardo Boff. Só que é estranho porque eles dizem o seguinte, olha, a religião tradicional ensina isso, mas no mundo moderno nós precisamos modificar algumas coisas e tudo mais. Então, o comunista que não é ateu, ele é modernista, vamos dizer assim, ele quer modernizar algumas coisas, beleza? O ateísmo é uma religião? Eu acredito que não, Tiago. Eu tenho certeza, eu não tenho certeza, mas eu acredito que não seja considerado uma religião. Eu acho que ateísmo é o estado de não religião, beleza? Mas eu não sei também, não entendo muito desse assunto. Ou legião, né? Sei lá, se você é evangélico aí, acredita nas legiões de demônios, né? Quem é que sabe, né? Enfim. Eu coloquei nas fotos para vocês darem uma olhada, uma foto da coroação do Nicolau II, vocês estão vendo aí a pompa, tá meio pequenininha a foto, mas vocês vão poder ver no PDF melhor. Tem aí as paredes do palácio, aquela coisa toda coberta de ouro, com um monte de padres ali coroando o cara e tudo mais, né? Qual é a mensagem que essa imagem transmite? Ora, existe uma hierarquia. O imperador ele tem acesso a toda essa riqueza, a todo esse luxo, porque ele é um homem santo. Os padres estão todos ali abençoando ele na foto. Tá vendo isso? Então, existe essa hierarquia. O imperador ele manda, ele está acima de nós, porque ele foi enviado por Deus. Nós que estamos abaixo, temos que trabalhar e tudo mais, sob a liderança dele, para que o país cresça e tudo mais. Essa era o pensamento, era a ideologia, vamos dizer assim, das pessoas durante o Império Russo. Davidson está perguntando, adivinha quantos demônios em uma legião, professor? Ixi, eu não tenho ideia disso, Davidson, eu não sei nada dessas paradas aí, desculpa. Realmente não sei. Enfim, e aí, quando você observa, então, essa imagem, você repara que existe essa hierarquia social. Beleza? O imperador ele tem acesso a todo esse ouro, a toda essa riqueza que tem aí na imagem. E aí eu coloquei antes e depois, né? Depois da Revolução Comunista, o que os comunistas buscavam construir? O que eles buscavam dizer para o mundo, mostrar para o mundo? Quando você vê um bloco de apartamentos comunista, é igual está isso aí na imagem, esses prédios todos iguaizinhos, padronizados, eles estão dizendo, olha, nesse prédio, que não é especial nem nada, ele é igual a todos os outros, vai morar o político, vai morar o trabalhador, vai morar o fazendeiro. Todo mundo vai ter direito a essa moradia aí. Todo mundo é igual. O político não é melhor do que o funcionário da fábrica, que não é melhor do que o médico. Todos eles moram nas mesmas condições. É por isso que esses prédios são todos iguais, têm todos a mesma cor, o mesmo formato e tudo mais. Isso daí é a arquitetura soviética. Beleza? A arquitetura soviética ela tem essa característica, então, de falar sobre igualdade. Sobre todos são iguais, nada melhor do que nada. Ninguém é melhor do que ninguém, quero dizer. Beleza. Eu não vou ler esses comentários bobos aí sobre religião, beleza? Vou pular isso daí, até para não perder o mil da fiada. Então, essas referências arquitetônicas, culturais do período imperial começaram a ser esquecidas e substituídas por coisas que colocassem na cabeça das pessoas pensamentos de igualdade. Tranquilo até aí? Belezinha. Então, na teoria, né, o que é o comunismo? O que ele começou a querer colocar na cabeça das pessoas e no que esses caras acreditavam durante aí o início do século XX, a primeira metade do século XX? Bom, as lideranças comunistas, então, elas promoviam, igual está escrito aí, essa noção de igualdade. E isso é mais importante do que a noção de liberdade. Então, por exemplo, quando alguém diz assim, olha, eu quero ganhar um salário um pouco melhor, eu quero ganhar mais dinheiro, porque eu estudei muito, eu virei um médico, eu trabalho pra caramba e tal, então o meu salário tem que ser maior do que o do lixeiro que só recolhe lixo ali e tudo mais.
O que é melhor, a liberdade ou a igualdade? O Alan está perguntando aí. Boa pergunta, Alan. Isso daí vai ser uma resposta pessoal. Algumas pessoas vão ter a opinião de que igualdade é melhor, outras pessoas vão ter a opinião de que liberdade é melhor. Particularmente, eu defendo mais a liberdade, e por isso mesmo eu sou anticomunista, mas depende muito da sua opinião. Belezinha? Então, eles diziam o seguinte, o indivíduo tem que se sacrificar pelo bem do coletivo. Então, no exemplo que eu estava dando aí, o médico quer ganhar mais dinheiro porque ele estudou muito, ele quer ter um salário melhor e tudo mais. O governo comunista ia dizer, não, isso aí está errado. Você vai receber o mesmo salário do lixeiro porque você não é melhor do que o lixeiro, nós todos somos iguais. Tá entendendo? Isso é uma noção que a gente chama hoje em dia de economia planificada. Ou seja, todos na economia, todos os trabalhadores são planificados, eles são nivelados e ninguém ganha mais do que ninguém. É tudo igual. Beleza? Só que isso tem um problema muito sério. Se o médico vai ganhar o mesmo tanto que um lixeiro, para que ele vai estudar para ser um médico? É mais fácil ser um lixeiro. Tá entendendo como é que é? O Kelvin tá falando aí, na teoria parece ser uma ideia legal. Pois é, a ideia, você pode até raciocinar aí, pensar e tal, pensar, poxa, isso era uma coisa boa, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém, nós todos somos iguais, não é isso? O problema é que essas ideias, elas vão ter algumas consequências, beleza? Essa economia planificada, ela igual eu estava falando aí o exemplo do médico, ela vai deixar as pessoas com umas confusões na cabeça. Porque, por exemplo, para que eu vou estudar para me tornar um médico, igual eu estava falando, se eu posso ser um lixeiro, que é mais fácil? É a mesma coisa de eu dizer para vocês, olha, não interessa quais atividades vocês vão fazer, quais provas vocês vão fazer, não interessa. No fim do ano, todo mundo vai ganhar 5. Vocês vão passar e ninguém vai tirar 10, ninguém vai ser a estrelinha, todo mundo vai tirar 5. Você vai estudar para quê, cara? Tá entendendo como é que é? A igualdade, então, ela diminui a competitividade, mas também diminui essa individualidade. Ela coloca todo mundo na média, igual o Thiago falou aí. Belezinha? Tá, todo mundo vai ficar feliz porque todo mundo tirou 5, todo mundo passou e tal. Beleza. Mas e aquele cara que queria mostrar um boletim com 8, ou com 9, ou até com 10 para a mãe? Como é que fica ele? O indivíduo, ele vai ser sacrificado pelo bem do coletivo. Então, se você quer tirar 10, problema seu, você não vai mais, você é só um indivíduo, todo mundo vai tirar 5, todo mundo vai ficar feliz. A coletividade é mais importante do que a individualidade. Tá entendendo como é que é? Essa é uma ideia muito problemática e que, para colocar na cabeça das pessoas na Rússia, levou muito tempo. Foram várias décadas, vários anos, mostrando para as pessoas de formas diferentes de que elas tinham que ser iguais, ao invés de livres. Tá entendendo? Só que, no ambiente militar, isso era maravilhoso, porque o soldado, ele não é um indivíduo, ele faz parte do corpo militar, daquela coisa do exército, né? E aí não é à toa que, pensando desse jeito, o grupo é mais importante do que o indivíduo. O Exército Vermelho era o mais poderoso durante toda a Segunda Guerra Mundial, porque os caras lutavam como um organismo vivo. Já viu formiga trabalhando? Todo mundo ali junto, fazendo aquela trilha, aquele negócio. O Exército Vermelho era aquilo. Eles funcionavam em coletivo. Era uma coisa que, estrategicamente falando, era muito poderosa. Porque os soldados, eles eram milhões de pecinhas em um gigante tabuleiro de xadrez. Eles não eram pessoas, eles eram soldados. Então, por causa dessa ideologia comunista, no ambiente militar, o exército e as forças militares comunistas eram incrivelmente poderosas, porque elas são naturalmente coletivistas. Belezinha? Bom, nazismo versus comunismo. Enquanto a Rússia era governada pelos comunistas, o tempo foi passando e na Alemanha surgiu um governante que estava querendo vingança pela Primeira Guerra Mundial, a gente falou lá. Essa guerra acaba que hora? Davidson perguntou. Acaba às 3h10. Temos mais 20 minutinhos, Davidson. Na Alemanha surgiu um carinha que ele era anticomunista, né? Aquele cara que ele queria vingança pela Primeira Guerra Mundial. Eu falei para vocês que ele era um soldado. O cara do bigode aí, o Adolf Hitler, ele é o da esquerda aí na fotografia. Oficialmente, o Hitler era anticomunista. Ele falava, eu odeio os comunas, a gente pega eles e manda para o campo de concentração, não dá para ter comunista na Alemanha nazista, isso aí, as duas ideologias são inimigas. Só que na prática, o Hitler e o Stalin, eles eram safados. Não gosto desse cara. Cauane, acho que ninguém gosta do Hitler. Ele foi provavelmente a pessoa mais má de todos os tempos. Beleza? O que eu entendi? Alemanha é governo de Hitler nazismo e Rússia comunista. Perfeito, Thiago. Você entendeu certinho. É exatamente isso. Teoricamente, esses dois governos eles eram inimigos. Só que por trás dos panos, escondidinhos ali, eles faziam acordos entre si. Por exemplo, na questão da Polônia.
A Polônia era um país cheio de judeus. Tinha um monte de judeu na Polônia. E a Polônia fica bem no meio entre a Alemanha e a Rússia. Tinha a Alemanha e a Rússia ali, e a Polônia era bem pequenininha, bem no meio. E aí você imagina, o criador da Volkswagen é incrível. Eita, Maria Eduarda. Pois é, ele que criou a Volkswagen, é verdade. Significa carro popular, Volkswagen, em alemão. Desculpa o atraso, estava assistindo V de Vingança, beleza, hein, Arthur? Tá certo. Aí, dá pra resumir um pouco, professor? Dá, Arthur. No plantão de dúvidas na segunda-feira eu resumo. É só entrar lá que eu passo o resumão para você, beleza? Continuando, então. Fala bem resumido o que o nazismo defendia. Kelvin, basicamente o nazismo defendia uma Alemanha para os alemães eram os arianos, gente loira, alta, de olho azul, e judeus eram o povo do mal. Basicamente era isso que o nazismo acreditava, beleza? Por que o Hitler odiava os judeus? A gente vai estudar isso na semana que vem, Jéssica. Pode ficar tranquilo que eu vou explicar tudo sobre Hitler, belezinha? Religião, basicamente isso, Thiago. A religião dos judeus ela era meio exclusiva, assim, ela não deixava de se misturarem, e aí os alemães não gostavam disso. Mas a gente vai estudar com todos os detalhes na segunda-feira, beleza? Então, por trás dos panos, tudo escondidinho ali, o Hitler e o Stalin, eles faziam acordos. Teve um pacto que eles fizeram chamado Pacto Ribbentrop-Molotov, não precisa decorar o nome, eu vou colocar lá no enunciado da prova, não se preocupe. Quando eles firmaram esse pacto, o Hitler chegou para o Stalin e falou, ô brother, tá vendo a Polônia ali no meio do caminho, entre nós dois? Se eu pegar metade, tu quer outra metadinha lá? Metadinha no lanche ali, tá afim? E aí o Stalin falou, opa, lá na Polônia tem um monte de mina de carvão, cara, isso aí pode ser interessante. E esses dois safados, um comunista e outro nazista, se organizaram e em 1939 os dois invadiram a Polônia ao mesmo tempo. A Rússia invadiu de um lado, a Alemanha invadiu do outro e os poloneses se lascaram porque eles eram muito fracos. Entendeu como é que é? Então, por mais que o Hitler ele fosse lá anticomunista e tudo mais, ele fazia acordos com o Stalin, beleza? A Rússia e a Alemanha, então, eles tinham alguns acordos ali sempre muito escondidos para o mundo não desconfiar de nada. Tranquilo? Então, oficialmente, eles se odeiam, escondidinho ali, os caras às vezes trabalhavam juntos. Tranquilo? Bom, isso nos leva à Internacional Comunista. Os anos se passaram, a gente vai estudar a Segunda Guerra Mundial na semana que vem, mas com o passar do tempo, o comunismo percebeu que o mundo estava mudando. O mundo nunca para de mudar. O mundo sempre vai adquirindo ideias novas, se modernizando com estruturas novas, indústrias novas e tudo mais. E o comunismo sempre teve o mesmo objetivo: espalhar a revolução comunista pelo mundo. Tanto é que o comunismo chegou na Coreia, de um lado do mundo, e em Cuba, do outro lado do mundo. Ele se espalhou, beleza? É uma ideia que buscava sempre se espalhar para o mundo inteiro. Bandeira da Angola? Pois é, Thiago. O que a bandeira da Angola tem de comunista? Tenta comparar aí com os outros símbolos comunistas que eu coloquei e você vai entender. A Angola é um país governado por um partido comunista, beleza? E eles têm esse símbolo na bandeira deles. Tem aí bem à direita, bem à direita aí no vídeo, o símbolo do estado de Juche, que é o comunismo da Coreia do Norte, beleza? Que tem o martelo do trabalhador da cidade, a foice, que é o trabalhador do campo, e o pincel, que é o trabalhador intelectual, é o professor, o filósofo. Todos esses caras juntos são os trabalhadores. Todas essas ideias que parecem ser diferentes são, lá na verdade, a mesma ideia. Elas são comunismo. A única diferença vai ser alguns detalhes. Alguns querem mais tempo para implantar o comunismo, outros falam de liberdade, igual os nossos amiguinhos do PSOL aqui no Brasil, eles falam de socialismo e liberdade. Outros são abertamente comunistas, como o pessoal do PSDB ou o governo de Angola. Mas o que eles querem é a mesma coisa, é que o mundo inteiro derrube o capitalismo para se tornar igualitário, onde todos sejam iguais. Beleza até aí? Então está escrito aí para vocês, e isso é muito importante, que a maior característica do comunismo é a sua capacidade de se adaptar, ou seja, se modificar para sobreviver. Beleza? Mas e o comunismo na prática? O que os comunistas fizeram de fato na prática? Quando você pega essas ideias bonitas de igualdade, de todo mundo igual, quando você coloca isso na prática, qual é o resultado? Mano, a economia ela é desigual por um motivo. Eu falei lá um exemplo, se você estava prestando atenção, você já começou a entender. Eu falei que o médico, ele quer ganhar mais, porque é muito difícil ser médico, você tem que estudar pra caramba, você tem que se dedicar pra caramba, ficar noites e noites sem dormir, então você vai querer ganhar mais por isso? Seria injusto, o médico não vai querer ser médico se ele vai ganhar pouquinho igual um mendigo. Então, quando você tenta forçar isso, as pessoas começam a perder suas motivações. Para que eu vou trabalhar muito se eu vou ganhar o mesmo tanto de um cara que não trabalha nada?
As pessoas, então, elas começam a não querer trabalhar. O efeito é burocracia. São pessoas dizendo que trabalham sem trabalhar de verdade. E aí, meu amigo, quando na fazenda o cara que produz comida para de trabalhar, para de querer trabalhar porque não vale a pena, porque ele não vai ganhar o mesmo tanto que todo mundo do mesmo jeito, o resultado é que ele vai trabalhar menos, ele vai produzir menos comida. E aí existem casos como o Holodomor. O Holodomor foi um episódio que aconteceu em 1932, lá na Ucrânia, quando o Stalin falou o seguinte: olha, a Ucrânia está cheio de ucranianos, esses caras não são russos, e eles não estão trabalhando direito, não estão produzindo comida. O que a gente vai fazer então? Não deixe entrar comida na Ucrânia. Todo trem que chegar carregando comida, a gente intercepta e não leva comida para a Ucrânia. O resultado foram 3,5 milhões de mortos. É meio difícil calcular isso, milhões, mil e tal, como é que é? Porque quando a gente fala de números, credo, que homem ruim, pois é, o século XX está cheio de homens ruins. Quando a gente fala de números, 1 milhão de pessoas. O nosso cérebro ele não consegue raciocinar direito nessa quantidade, é só um número, beleza? Agora, se você pensar que para você contar de 1 até 1 milhão, contando 1 por segundo, 1, 2, 3, para você chegar em 1 milhão, você levar aí algumas horas, você entende que se uma pessoa morresse por segundo, você levaria algumas horas para que 3 milhões e meio morressem. Tá entendendo como é que é? É um negócio que é absurdo, é uma quantidade gigantesca de pessoas que esse cara matou, igual tá aí na foto. E não era só gente não, viu? A galera que fala, ser humano é tudo mal, olha o cavalo aí, que vocês vão ver que a fome, nesse período russo, nesse período comunista, ela era generalizada. Beleza? Para eles a vida não era nada praticamente. Pois é, era igual eu tô falando, eram números. Beleza? E o que aconteceu depois que os ucranianos morreram de fome? Os russos foram morar lá. Era uma estratégia para você matar a galera da Ucrânia e encher de russos lá. E aí a Ucrânia ia virar uma Rússia. Tá entendendo como é que é? É genocídio mesmo. Tiago Batista está dizendo, minha net tá ruim. Sem problema, Tiago. Esse vídeo vai estar disponível para você assistir depois, se estiver travando aí, beleza? Então, resultado prático do comunismo, quando você tenta controlar a economia, que deveria ser livre, ela acaba desestimulando as pessoas, e as pessoas não produzem, as pessoas não trabalham. Um governo não dá conta de governar a economia de milhões de pessoas. É impossível, é gente demais. O resultado é fome. E os números que eu vou falar aqui morreram ou de fome ou de tiro, beleza? Então, só na própria Rússia, o resultado foram 14 milhões de mortos, de 32 até 33. Durante um ano, o período da fome russa aí que eu falei, foram 14 milhões de mortos de fome. Na China, alguns anos depois, lá com o Mao Tse-tung, que também era chinês, foram 40 milhões de mortos, também de fome, beleza? Entre 58 até 62, são 4 anos aí em que morreram 40 milhões de pessoas, são 10 milhões por ano. Lá no Camboja morreram de tiro, tinha um ditador comunista lá chamado Pol Pot, ele mandava matar todo mundo que não era comunista, quem não concordava com ele, ele mandava matar. E aí ele matou de tiro 1,5 milhão de pessoas de 75 até 79. O Camboja é um paísinho bem pequenininho assim. E aí tem um cálculo que é feito dizendo que 1,5 milhão de pessoas equivale a cerca de 25% da população do país. Quer dizer que de cada 4 pessoas, uma morreu nesse período aí por causa do comunismo. Beleza? Porque não concordava e tudo mais. Professor, mas você está dizendo que o comunismo é uma ideologia assassina. Bom, como ideia, o comunismo é só uma ideia que quer igualdade. É como eu falei lá no início, não tem nenhum problema você ter essa opinião e dizer, eu acho que a igualdade é legal, sem nenhum problema. O problema é quando um ditador resolve enfiar essa ideia goela abaixo das pessoas e matá-las de fome. Aí você tem o caso como aconteceu no início do século XX. Beleza? Não tem ninguém bom nessa história, não? Pois é, complicado. Existem algumas pessoas que tinham ideias diferentes sobre o comunismo, como você vai ver Leon Trotsky, você vai ver outros ideólogos que tinham ideias um pouco diferentes. A gente nunca vai saber se funcionaria ou não, porque do jeito que foi feito o comunismo, o resultado, o comunismo na prática, é isso aí que vocês estão vendo. São milhões e milhões de mortos. Beleza? E aí, é uma coisa muito comum que perguntam assim, professor, quem era mais mal, o Hitler ou o Stalin? Pois é, estão vendo esses números todos aí? O Hitler na Alemanha matou mais ou menos 400 mil judeus. Beleza? Aí você compara aí. Claro que morto é morto, na minha opinião, os dois eram igualmente maus. Beleza? Agora, comparativamente, o comunismo matou muita gente.
Foi uma coisa que foi simplesmente absurda. Provavelmente o século XX teria sido muito mais amigável para nós estudiosos de história se não fosse o comunismo na prática. Beleza, queridos? Esse é o fim do nosso conteúdo. Eu ainda estou aqui para voltar para os slides aí, para a galera que estiver precisando. Vou começar daqui a pouquinho a passar dicas aí para as atividades de vocês, mas se você tiver dúvida, pode falar agora, é o melhor momento. Belezinha? Alguém aí tem algum problema, algum choro, alguma tristeza para abrir o coração? O que foi que está havendo? Pode me contar tudo. Não, Se eu fosse, não, professor, não. se eu fosse nessa época, eu mataria esses dois homens aí, porque eu não gostei, não.